Meninos, agora eu vou fazer o problema 19 com vocês, tá? Esse problema é um problema um pouco mais simples, dá pra fazer ele até de uma forma mais simples, mas eu vou fazer passo por passo, que eu quero que vocês entendam o movimento aqui no plano inclinado, tá certo? O problema 19, ele diz o seguinte: um bloco de gelo escorrega para baixo, então o deslocamento dele é para baixo, em uma rampa sem atrito, com uma inclinação de 50 graus. Então, a inclinação da rampa é de 50 graus. Ao longo da rampa, enquanto um operário puxa o bloco através de uma corda com uma força FR. Então, tem um operário puxando ele para cima com uma força FR, que tem um módulo de 50 newtons. Coloquei aqui, FR igual a 50 newtons. E aponta para cima ao longo da rampa. Quando o bloco desliza uma distância de 0,5 metros, ele desliza para baixo, sua energia cinética aumenta de 80 joules. Então, a variação da energia cinética, o aumento dela é de 80 joules. Quão maior, eu quero saber o quanto a mais, né, seria a energia cinética se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda. Então, ele desce. Mesmo sendo puxado por uma corda para cima, ele está descendo. Queria saber, mesmo tendo essa força, a energia cinética dele aumenta 80 joules. Queria saber o quão maior seria essa energia cinética dele, o quão mais rápido ele desceria, né, numa analogia, se não houvesse essa força F. Vamos analisar esse movimento então. Eu tenho aqui uma rampa, um plano inclinado, e quando a gente tem um plano inclinado, a nossa estratégia é fazer, deixa eu colocar aqui em verde, colocar o nosso eixo X na direção do plano inclinado e o eixo Y perpendicular a ele, né? Então, esse aqui é o nosso eixo X. Aqui eu tô fazendo o diagrama de corpo livre desse corpo aqui, desse caixote. Já coloquei a força F, que é a força realizada pelo operário. A superfície impõe uma força normal sobre esse objeto, que ela sempre perpendicular ao plano. Então, essa é a força normal. E a força gravitacional, ela sempre vai apontar para o centro da Terra. Força gravitacional, certo? Façam essa força gravitacional, então ela vai precisar ser decomposta para poder a gente saber qual que é a componente da força gravitacional na direção do plano inclinado. Eu tenho aqui, ó, uma força gravitacional X, que é a força gravitacional na direção do plano inclinado. E nós também temos a outra componente, que é a força gravitacional Y, certo? Por analogia, a gente sabe que esse ângulo aqui é de 50 graus. Então, esse ângulo aqui também é de 50 graus, certo? Por semelhança de triângulo. A gente tem um triângulo aqui semelhante a este. Então, o que eu sei já de início? Vamos calcular as componentes. Força gravitacional em X. Força gravitacional em X é esse cara aqui. Ele é exatamente o cateto oposto a esse ângulo. Cateto oposto a gente usa seno. Então, vai ser força gravitacional vezes o seno de 50. Isso aqui, força gravitacional vezes o seno de 50, vou deixar escrito assim. E a minha força gravitacional Y vai ser igual a força gravitacional vezes o cosseno de 50, certo? Se uma é seno, a outra sempre vai ser o cosseno. Percebam que quando a gente tem o plano inclinado, elas se invertem, né? Quando a gente está na horizontal normal, a gente calcula a componente X usando cosseno e a componente Y usando seno. No plano inclinado, isso vai inverter. Componente X vai ser calculado usando seno, componente Y vai ser calculado usando cosseno. Uma aproximação para que vocês lembrem, certo? Na direção do movimento, eu tenho duas forças apenas, que é a força imposta pelo operário
FR, e a força gravitacional, componente da força gravitacional X, ok? A gente sabe que o trabalho, vou usar aqui em preto, a variação da energia cinética é igual ao trabalho total realizado sobre esse objeto. Trabalho total aí na direção do movimento, trabalho realizado pela força do operário, mais o trabalho realizado pela força gravitacional, que a gente sabe que só realiza trabalho a força que está na direção do movimento. Então, é a componente X, certo? Está realizando esse trabalho. Variação da energia cinética, então, vai ser igual. Qual que é o trabalho realizado pela força F? Vai ser a força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre essa força F e o deslocamento. Força F está para cima, deslocamento está para baixo. Então, o ângulo é de 180 entre esses dois vetores, certo? Mais o trabalho realizado pela força gravitacional. Como a componente Y do trabalho faz 90 graus com o deslocamento, ela não realiza trabalho, porque o cosseno de 90 é zero. Já a componente Y da força, a componente X da força gravitacional está na direção do movimento, então ela realiza trabalho. Isso aqui vai ser componente FGX vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. Os dois estão para baixo, certo? Eles estão na mesma direção, então o ângulo entre eles é zero. Cosseno de zero. Pronto, agora é só substituir os valores que eu conheço. Variação da energia cinética nessa situação, o exercício me falou que é de 90 joules. 80, desculpa. O exercício me falou que é de 80 joules. Já substituo aqui. Isso aqui vai ser igual a força F, que é 50. Bom, primeiro eu vou colocar o negativo já, porque eu sei que cosseno de 180 é menos 1. Então, vai ser menos do cosseno de 180, F, que é uma força de 50 newtons, vezes 0,5, que é o deslocamento. Mais força gravitacional, não sei quem é, em X, porque eu não conheço o exercício, não me deu massa, para que eu pudesse calcular ela. Vezes o deslocamento, cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, deslocamento é 0,5. Então, 0,5 vezes a força gravitacional em X, ok? Agora aqui eu posso encontrar essa força gravitacional. Vai ser 80. Esse termo aqui, 50 vezes 0,5, dá 25. E ele está negativo, passa para o outro lado da igualdade, positivo. Vai ser 80 mais 25. Isso aqui vai ser 0,5 vezes a força gravitacional em X. 80 mais 25 vai dar 1,05, certo? Passa esse cara aqui, 0,5, que multiplica o FGX, para o outro lado dividindo. Então, vai ser 105 dividido por 0,5 FGX, certo? 105 dividido por 0,5 é o que? Multiplica por 2, 1,05 dividido por 0,5 vai dar os 210, que é FG de X. Então, a minha força gravitacional em X é igual a 210. Certo? Newtons. Agora, gente, o exercício pede pra gente qual seria a variação da energia cinética, que é o trabalho total, em uma situação em que não existisse essa força R. Na situação em que não existisse essa força FR, essa força aplicada, só existiria essa força FG de X realizando trabalho, certo? Então, o que aconteceria? A variação da energia cinética nessa situação seria simplesmente, vou colocar aqui embaixo, aqui na frente, ela seria simplesmente o trabalho da força gravitacional, certo? Que é só Fg de X que realiza esse trabalho. Então, a variação da energia cinética seria Fg de X
vezes o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre FG de x e o deslocamento. Os dois estão para baixo, o ângulo entre eles é 0. O cosseno de 0 é 1. Então, a variação da energia cinética na situação em que não existisse essa força R aqui, seria Fg de x, que é 210, vezes D, que é o deslocamento, que é 0,5, ok? Variação dessa energia cinética seria 105 joules, ok? Mas o exercício pede pra gente qual seria o aumento dessa variação, ok? Quanto ela aumentaria nessa situação? Eu sei que quando o operário puxa ele para cima, a variação de energia cinética, o aumento da energia cinética é 80. Quando ele não puxa para cima, o aumento da energia cinética é de 105 joules. Mas eu quero saber quão maior ela seria. Então, simplesmente eu subtraio um pelo outro. Vai ser 1,05 menos 80. Isso aqui vai ser igual a 25 joules. Então, ela seria 25 joules maior caso o operário não estivesse puxando essa caixinha para cima, esse objeto para cima.